Pensa só, meados do século XX e um silêncio é imposto à Espanha. Mas como é que a arte encontra uma voz mesmo nos tempos mais sombrios? É isso que vamos ver agora, mergulhando na obra de uma geração que transformou a repressão em uma força criativa, simplesmente inesquecível. Essa é a grande questão que vai guiar nossa conversa. Como é que a criatividade não só resiste, mas floresce quando a liberdade de expressão é vigiada, é limitada? É exatamente isso que a gente vai explorar. Para a gente entender, o cenário aqui é a Espanha do pós-guerra civil. Um ambiente de controle muito forte, sabe? Onde cada palavra que ia ser publicada era um verdadeiro ato de coragem. E todo o livro passava pelo filtro da censura. Esse era o palco onde esses autores tiveram que atuar. Então a primeira resposta a esse ambiente foi a mais direta de todas. Olhar a realidade bem de frente, sem filtro nenhum. Esses escritores escolheram retratar o mundo exatamente como ele era, por mais duro que fosse. Era um testemunho cru, direto, contra a narrativa oficial de que estava tudo em ordem. E o mais interessante é ver como esse realismo tomou formas diferentes. De um lado a gente tem Camilo José Cela, que expunha a crueldade da condição humana sem dó. Depois vem Miguel Delibes, trazendo a voz e a dignidade do campo espanhol, que era tão esquecido. E aí Rafael Santos Ferlósio, quem é o Jarama, foi para um realismo quase documental bem objetivo. Ou seja, 3 abordagens diferentes para usar a realidade como uma forma de protesto. Mas nem todo mundo foi por esse caminho. Outra estratégia foi olhar para dentro. Se o mundo de fora era controlado, alguns escritores se voltaram para um único território que a ditadura não conseguia alcançar, a complexidade da alma humana. Explorar o mundo interior se tornou um ato de liberdade. E aqui, um nome é absolutamente fundamental. Carmen Laforet. O romance dela, Nada, é muito mais que uma história. É um retrato poderoso daquela angústia, daquele vazio existencial da juventude no pós-guerra. Uma obra que de fato conseguiu definir o sentimento de uma geração inteira. Já Ana Maria Matute encontrou uma perspectiva genial, a das crianças. Ela usava o olhar infantil, que às vezes é inocente, mas é incrivelmente perspicaz, para contar histórias super complexas sobre o mundo adulto que estava em pedaços. Uma verdadeira mestra do conto. Isso nos leva a Carmen Martín Gaite. Ela se concentrou em temas como a memória e, o que é crucial, a comunicação entre as mulheres. As obras dela exploram como as histórias são contadas e guardadas em espaços privados, sabe? Longe dos olhos da censura. Era como criar uma espécie de resistência íntima. Mas olha, não foi só na prosa que a coisa aconteceu. A poesia, com aquela sua linguagem concisa e potente, virou uma arma, um testemunho e um refúgio. O poder do verso para condensar a experiência humana foi imenso nesse período. Esse slide mostra bem a diversidade poética impressionante da época. A gente tinha vozes como a de Blas de Otero, com uma poesia de denúncia social bem direta. Em contraste, a ironia melancólica de Ângelo Gonzalez. Já Mejil de Biedma, por sua vez, capturava a experiência da vida urbana. E, claro, a inconfundível Glória Fuertes, que usava uma linguagem popular super transgressora para quebrar todas as regras. 4 poetas, 4 jeitos de resistir com o verso. E agora, a gente chega nos rebeldes. Aqueles que sentiram que, para descrever um mundo em crise, não adiantava só contar novas histórias. Era preciso reinventar, quebrar a própria linguagem. Subverter a forma se tornou um jeito de subverter o sistema. E aqui temos 2 gigantes dessa inovação. De um lado, Luís Martins Santos, que com o tempo de silêncio simplesmente revolucionou a estrutura da narrativa espanhola. Do outro, Juan Goytisolo, o grande rebelde, que fez experimentos radicais com a língua, desafiando todas as convenções e a própria autoridade da linguagem oficial. Realistas, existencialistas, poetas, inovadores. Juntos eles não só sobreviveram, como criaram uma das gerações literárias mais ricas da Espanha. A pressão, em vez de calar, parece que forçou a criação de formas de expressão novas e muito, muito poderosas. E tudo isso nos deixa com uma pulga atrás da orelha, né? Talvez a opressão, ao tentar limitar a palavra, acabe, ironicamente, dando a ela um peso e um significado ainda maiores. A pergunta que fica é, será que a arte precisa da resistência para atingir o seu maior poder?